Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu quero ler com vocês o versículo 27. Você vai falar assim: apóstolo, eu já conheço essa palavra. Você conhece, mas a revelação aqui hoje é outra. É outra revelação. Você vai entender o manto do Senhor aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá, vamos ler. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Veja que interessante o versículo 27. Ele nos fala: fazia muito tempo, não vivia em casa alguma, mas morava onde? No cemitério. Olha, interessante. Há muito tempo endemoniado, muito tempo longe da sua casa, muito tempo, e há muito tempo morando em um cemitério. Sério isso, né? E é uma coisa assim que às vezes eu vejo, principalmente algumas pessoas subestimando o mundo espiritual, como se o mundo espiritual fosse algo menos, que não tivesse nenhum tipo de influência sobre as nossas vidas. Como os mundos, esse subestimar o mundo espiritual é considerar o mundo espiritual como algo menos. Brincam até com o mundo espiritual, ou até mesmo brincam de uma forma dizendo: isso não pega em mim, eu não tenho medo, isso não acontece. Quando falamos desse jeito, isso não me pega, eu não tenho medo, isso é bobeira, você está subestimando o mundo espiritual. Isso é muito sério, porque alguns pensam que as coisas espirituais é coisa que meio que já passada, ultrapassado, é uma coisa que não existe mais. Aí que você se engana. Nós temos que entender aqui que com aqueles que subestimam o mundo espiritual, também são aqueles que costumam dizer assim: nada a ver, nada a ver, isso não existe, isso é besteira. Isso é subestimar. E aqueles que subestimam o mundo espiritual acabam que colocando, dizendo que isso é coisa de crendice, isso é coisa de crente, isso é coisa que antiga. Escuta uma coisa, eu vou dizer: o diabo, que a Bíblia chama do nosso adversário, os acusadores dos nossos irmãos, ou aquele que é acusador da nossa vida, ele gosta dessas pessoas que subestimam o mundo espiritual. Não entendem isso. Não estou dizendo, trazendo uma mensagem para te colocar medo, de maneira alguma. Uma coisa que eu não tenho medo é do meu arqui-inimigo espiritual. Não tenho, porque eu tenho a certeza de quem está comigo. Porém, se nós prestarmos atenção, essa questão de subestimar o mundo espiritual, para esses que fazem isso, o nada a ver, não existe, é tudo besteira, o inimigo tem algumas estratégias, alguns passos contra esses mesmos, ou até mesmo contra nós. Um deles, eu já disse aqui, é a sutileza. Significa que ele age de uma maneira que muitas vezes você não está percebendo. Você que fala que não tem nada a ver, que isso é tudo bobeira, se for preciso você ver alguma coisa, você chuta, vai nessa, vai brincando. Também tem aqueles
que não entende, uma das estratégias do diabo é descrição. Ele não precisa de luz para ele. Não. Ele não quer aparecer. Ele não vai aparecer como muitos pintam por aí ou tentar imaginar como ele é hoje, caído, e a forma que ele é. Não. Ele não faz questão de aparecer. Uma outra maneira, que muitas vezes tem pessoas que não têm e ele tem, paciência. Ele não tem pressa. Ele vai, sem perceber, agindo, até chegar o momento de você não conseguir mais segurar. Uma outra coisa, ele é sagaz. Ele é esperto. Se não fosse o Senhor na nossa vida, não sei o que seria de nós que estamos aqui. Nós estamos vendo uma situação de uma pessoa que ele estava endemoniado, possuído há muito tempo. E aqui vai nos dizer que este homem, ele vivia nu e morava onde? Cemitério, sepulcros. Você vai ver que não tem nome para dar para este homem. Não tem como dizer que nome que era o dele. Mas o nome, ou que a forma que o é o chamado, é como? De alguém que era endemoniado. Este homem, ele passa a ser conhecido pelo que ele está vivendo. Vou falar de novo. Olha o que o inimigo faz com a vida de alguém. Ele passa a ser conhecido por anos, por aquilo que ele está vivendo. O quê? Um homem endemoniado há muito tempo, que morava num cemitério. Pela vida que ele levava, era a forma que ele era conhecido. Fala assim comigo, pela vida que ele levava, era a forma que ele era conhecido. É aquele homem como se não fosse mais um alguém, mas como se fosse uma coisa, ou alguém que não tinha valor. Aquele homem, ele era resultado de uma obra maligna do mundo espiritual. E o diabo, ele vem trabalhando até os dias de hoje para desconstruir a nossa identidade. Ele vem trabalhando para desconstruir a identidade de muita gente. Eu estou falando com um povo aqui que tem identidade. E uma das identidades que nós temos no mundo espiritual é filho. Fala assim comigo, eu sou filho. Só que ele vem trabalhando para desconstruir a sua identidade como? Antes ele era alguém. Antes era o homem da casa. Hoje não é mais. Antes ele era pai. Não é mais. Antes ele era filho de Deus. Não é mais. Antes ele era uma pessoa normal. Agora ele é um bêbado. Olha como é que o diabo vai desconstruindo a imagem ou a identidade de uma pessoa. A pessoa era normal, de repente ela passou a beber, ela não é mais chamada pelo que ela é, a sua identidade. O inimigo vai desconstruindo a sua identidade e fala assim, você conhece aquela pessoa? Ah, aquela pessoa que só bebe? Você conhece aquela pessoa, aquele fulano, aquele irmão? Ah, aquele que foi mandado embora de casa? Aquele que nem pai é mais. Você conhece aquele rapaz ou aquela moça? Ah, sim, a violenta ou violento. Você veja quando as pessoas têm o costume de lembrar de você ou de alguém do que ele está sendo no momento, não pela sua parte boa, não pela sua identidade, mas a ideia do diabo é o quê? Desconstruir a identidade, tirar isso de você, expor a tua vida.
Só que o diabo desconstrói a identidade, mas Jesus refaz. Não, Deus, está muito esquisito. Vou falar de novo. O diabo pode tentar desconstruir a tua identidade, mas Jesus vai refazer toda ela de novo. Quem quer? Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Agora veja, este homem, ele não era mais governado pelo Espírito Santo, ou por algo bom. Este homem, ele era governado por quem? Por um mal. E muita gente são governadas por ocorrências da sua vida. Vou falar de novo. Tem pessoas que são governadas pelas ocorrências da sua vida. Não são governadas por Deus. Nós não podemos deixar ser dirigidos ou governados pelos espíritos malignos que vêm influenciar a minha caminhada e a sua de vida. Nós temos que aprender a tomar posse para nossas vidas, que o que possa estar acontecendo hoje não pode governar a minha caminhada, e sim Jesus Cristo, que nos deu autoridade e poder. Oh glória, você vai entender. Grite comigo assim: o diabo, não tenha medo de falar, irmão, fique em paz. Tem gente que tem medo de falar. Se não quer falar diabo, fala cão então. Fala: o diabo não vai roubar a minha identidade. Fala assim: eu não sou o que está acontecendo comigo, mas eu sou o que o Senhor fala de mim. Você pode aplaudir o Senhor? Agora veja, a Bíblia vai dizer que esse homem estava deste jeito há muito tempo. Fala assim comigo: há muito tempo. Não significa quando algo está dando errado na minha vida, alguma coisa aconteceu no dia, ou alguma situação em casa, uma divergência entre o casal, nada fora do normal. Esse é meu neto, bisneto. É pentecostal desde pequeno já. Vamos lá. Parece que o vô, até o tamanho. Minha bispa fala não, que ele vai crescer bastante. Eu tenho fé. Se puxar a mãe, não sei não. Se puxar a mãe, não sei não. Mas vamos lá, deixa eu falar isso aí. Então veja, se nós estamos passando por alguma situação, uma adversidade, nós não podemos ficar falando que tudo é demônio. Tudo é demônio. É demônio, é demônio, é demônio. Nós temos que prestar atenção que tem vez que uma coisa pode dar errado hoje, um negócio pode dar errado, mas isso não significa que possa ser o mal fazendo algo contra você. Ou, como de costume, muitos têm o costume de achar feitiçaria em tudo. Fizeram feitiçaria para mim. É inveja, é mal olhado. Irmão, tem que parar com isso. Aqui nós vamos ver o que está acontecendo com este homem. É algo que se repete, recorrente. Ou seja, é algo que acontece sempre. Sempre está acontecendo, não para. É uma atrás da outra. Opa, quando é algo recorrente, a gente tem que começar a prestar atenção. Quando é algo que começa a repetir a mesma situação, dia após dia, opa, nós temos que entender que tem alguma coisa que não está certo aí. Presta atenção nisso. Este homem já fazia muito tempo que estava desse jeito. E pelo que estava acontecendo com ele, por ser muito tempo, então era algo contínuo. Então todo dia este homem estava possesso. Então tem algo que às vezes na sua vida está assim, sendo recorrente, toda hora se repete, dá um tempo, vem de novo, dá um tempo, vem de novo. É algo meio que contínuo. Opa, eu tenho que buscar de Deus, ir à igreja. Opa, tem alguma coisa que não está legal. Vamos ter momentos difíceis na nossa vida? Vamos. Jesus mesmo disse que nós passaríamos por aflições. Mas se tem algo se repetindo, casamento, sempre a mesma coisa. Todo dia.
Parece que vai cair a casa todo dia, é briga, 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 por coisa, se repetindo. É dentro de casa, é nas finanças, é no trabalho, é algo que se repete, é contínuo, não para. Então você veio aqui para ouvir uma palavra, que até o final deste culto, é isso que se repete na tua vida, como se repetia na vida deste homem, já há muito tempo. Fala assim comigo, muito tempo. Fala de novo, muito tempo. Aquele homem, diz uma coisa, que ele andava nu. Fala assim comigo, andava nu. Fazia muito tempo que aquele homem andava nu, sem roupa. E aquele homem não constrangia. Estava normal para ele andar daquele jeito. Olha que interessante para nós aprendermos aqui. Quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos pecar, podemos até errar. Mas quando tem o Espírito Santo dentro de nós, na mesma hora nós vamos lá, dobramos o joelho e pedimos perdão para o Senhor. Nos constrange. Aquele homem andava nu, então não constrangia mais ele. Tem pessoas que pecam todos os dias e aquilo não mexe com ele, como se fosse normal. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. É claro que não existe ninguém que faz isso. Vamos dizer que você teve aquele dia que você não estava bem, e de repente você foi meio áspero com alguma pessoa, com algum irmão da igreja, ou com alguém de casa, e de repente você voltou para sua casa, o Espírito Santo falou com você, olha como que você foi. Você não vai deixar ou deixar aquilo para lá. Quando você encontrar aquela pessoa, você vai lá e vai dizer assim, olha, eu não fui legal com você, eu quero te pedir perdão. Por que a pessoa faz isso? Porque ela está sendo governada, controlada pelo Espírito Santo. Agora, quando nós estamos nu, espiritualmente, nós não nos constrangemos mais, briga com um, fala o que tem para falar, humilha, e é como se fosse normal. Passa o dia seguinte, está tudo bem. Tem uns que até vira a cara, tem uns que ficam até sem falar. Isso como se fosse normal. Mas quando nós não estamos mais nu, nós estamos revestidos, não há mais uma nudez espiritual, o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando eu faço algo, eu peco contra o Senhor, ou peco contra um irmão, eu sou capaz de ir até ele dizer assim, me perdoa. Você peca contra alguém dentro da sua casa, você xinga, você perde a cabeça, fala o que tem que falar, e isso está contínuo, e você acha isso normal. Qualquer coisinha você já está explodindo, você está fazendo aquele escândalo, você já está brigando com todo mundo, isso é contínuo na tua vida, e você acha que é normal. Chegando no dia seguinte, em vez de você ter um constrangimento, um arrependimento, e dizer, olha, eu não posso continuar meu dia sem falar com você. Eu fui áspero, eu fui mau, eu não tive um comportamento de crente, de servo de Deus. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que está assim. Você veja que ela anda nu, ela não tem nenhum tipo de constrangimento pelo que ela está exposta à sua nudez, porque o diabo, o que ele faz é isso. Ele quer expor o que tem pior de você para fora. Por isso que ele fica te tentando, usando situações para que você perca a cabeça, para que você ponha o pior que tem dentro de você para fora. Não, nós vamos sempre colocar o que tem de melhor dentro de nós para fora, porque o que tem dentro de nós é o Espírito Santo do Senhor. Posso ouvir bem da igreja? Agora, você trocaria a sua casa onde você mora para morar no cemitério? Pergunta para o teu irmão, você está aí? Fala para ele, e aí, você faz o quê? Você quer uma volta? Que pergunta, né, gente? Você seria capaz de fazer isso? Trocar a sua casa, sua família,
para morar onde? Cemitério. Aqui nós vamos ver que este homem, ele troca a sua casa, a sua família, por outra. Cemitério. Tem gente trocando a família por outra. Tem gente trocando casa por outra. Você está trocando a tua casa, a tua família por cemitério. Tudo bem, pode ser que alguma coisa está vindo contra você, não está, ai, 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 está doendo. É bom doer agora, porque no final vai ser glória a Deus e aleluia. Só que tem muita gente trocando aquilo que Deus deu de melhor para ele por cemitério, por aquilo que não edifica. E este homem vai fazer isso. Ele trocou a bênção por maldição. Fala assim comigo: trocou a bênção por maldição. É a mesma coisa, aquela pessoa, você fala assim: rapaz, como que você foi fazer um negócio desse? Você trocou a sua casa por isso. Sei lá o que aconteceu, eu fiz. Mas quem que fez este homem trocar a casa dele? Porque ele tinha casa, gente. E toda vez que vocês ver palavra casa, geralmente na Bíblia, é família. Ele tinha família. Ele trocou a sua família para habitar aonde? Sepulcro. Assim que o inimigo quer desconstruir a nossa identidade, nos fazer andar nu e fazer com que nós pegamos aquilo que é de melhor, que Deus deu para nós, e trocar por quê? Cemitério. Aí alguém te fala assim: nossa, você viu aquela pessoa? A decisão que ele tomou, rapaz, nossa, eu não entendo por que ele fez isso. Está aqui explicado. O que fez este homem tocar a sua casa por cemitério? Porque o amor acabou? Porque eu estou cansado de morar junto aqui? Eu estou cansado disso, daquilo. Olha o que fez este homem trocar aquilo que era de melhor para o pior. Jesus está nos chamando aqui hoje algo muito sério. O mundo espiritual, você não pode subestimar, ficar dizendo: não, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Tem uma historinha tão interessante que eu já contei aqui na igreja, que era um dia de carnaval, e aconteceu que estavam todos assistindo o culto. Daqui a pouco começou a chover. Chovia muito, muito, muito. Aí a rua da igreja estava tendo um culto, aquela rua da igreja inundou. E daqui a pouco o pastor pregando, e um rapaz que estava indo para a avenida do carnaval estava fantasiado do diabo. E ele não teve aonde se esconder, ele foi se esconder aonde? Na igreja. Quando ele aparece na porta da igreja, o pastor grita: o diabo está na igreja. Daqui a pouco saiu todo mundo correndo na igreja. Sumiu os crentes. Os crentes que repreendiam o diabo, os crentes, sumiu, vaporou. Aí tinha uma senhorinha sentada na frente, bem senhorinha. Aí o rapaz, sem entender nada, que estava vestido de capeta, foi lá na frente falar com a senhorinha. Aí a senhorinha olhou para ele e falou assim: olha aqui, diabo, eu não tenho nada a ver com você. Eu não quero nada com você, viu? Eu estou tranquila, nem falo de você, nem toco no seu nome. Escute uma coisa. Esse rapaz nos fazem lembrar nos dias de hoje que muitas pessoas acham que por ser muito bom, ou por não fazer maldade para ninguém, ou por não acreditar, achar que isso não existe, acho que não tem nada a ver. De repente a tua vida está uma coisa tão contínua, está acontecendo a mesma coisa sempre. Isso já vem de anos, é casamento, é sentimental, são coisas da sua vida que não para, é emprego que nunca consegue, tudo dá errado, é uma atrás, é contínuo, parece que sempre se repete. Irmão, está na hora de dar um fim a isso hoje. Só que muitas vezes nós queremos tratar o superficial. É a mesma coisa, se eu estou com febre, vou lá e tomo um remédio para a febre. A febre abaixa, mas amanhã eu estou com febre de novo.
Por quê? Porque eu não tratei onde está doente. E aqui nós vamos ver esse homem, no versículo 35, olha que lindo. E o povo foi ver, versículo 35, capítulo 8. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que haviam saído os demônios. Vamos ler de novo essa primeira parte. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado, vestido e perfeito juízo. Mas aprende comigo uma coisa. A fonte do problema daquele homem não era externo, era espiritual. Jesus, quando trata de alguém, ele trata na raiz. Vou falar de novo. De repente você fala assim: se o Senhor me fizer tal coisa, já está bom. Mas você não percebeu que tem coisas acontecendo na tua vida que é contínuo, que você só trata superficial, vamos deixar para lá, empurra de barriga e deixa aqui, e passa-se anos e anos, você continua a mesma coisa. Nada mudou. Jesus, quando chega este homem, ele manda aquela legião de demônios embora com uma palavra, fala assim, uma palavra. Aquele homem ficou livre daquela legião que estava dentro dele. Por quê? Porque a fonte do problema dele era espiritual. Então tem fonte de problemas que muitos desses são espirituais. Não é o lugar que você mora. Não é o vizinho que você tem, que muitas vezes você fala que é o vizinho. Não é a pessoa que divide o mesmo lugar que você trabalha, que você está passando perseguição de novo. Não são as pessoas que você se relaciona que não dá certo, e você fala, não sei o que acontece. Pode ser que você nunca na sua vida ouviu isso, que você achava que era algo normal. Só que eu estou te mostrando na palavra de Deus que isso não era normal. Jesus vai tratar com aquele homem na palavra. Jesus vai mandar aquela legião embora pela uma palavra que ele mal sai. E até eles pedem para ir, se possível, entrar dentro da manada de porcos que tinha, que era 2.000 porcos. E todos aqueles porcos, 2.000 foi precipício abaixo. Jesus permite eles entrarem nos porcos. Veja só que interessante. Até mesmo para entrar nos porcos eles tiveram que pedir autorização. Veja o poder que é de um Deus que nós servimos. Chega de tratar somente o superficial. Hoje o Senhor vai entrar na raiz do problema e vai acabar com isso, que tem feito você a viver há anos a mesma coisa. Volte um pouquinho comigo, por gentileza, já estou chegando ao fim. No versículo 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Percebe aqui, ele era apoderado, ele era levado e também a lugares solitários. Fala assim comigo: apoderado, levado e lugares solitários. Percebe-se que tinha autoridade, que tinha alguém ali. Qual era a autoridade? Soldados. Qual era o recurso? Humano, homem, força. A força era o homem, prendê-lo. Qual era o recurso? Corrente. Então nós tínhamos autoridade, que era soldado. Fala assim comigo: autoridade, que era soldado. Fala assim comigo: e não segurava, e não mudava. Fala assim comigo: tinha a força,
dos homens, mas não adiantava nada. Falava comigo, ele tinha os recursos. Fala assim, os recursos eram correntes e eram quebrados. Você veja só que este recurso, esta força e esta autoridade não resolveu o problema daquele homem. Tinha autoridade, soldados, tinha jeito. Imagina a força que esse homem tinha. Tinha a força humana para prendê-lo, não adiantava. Tinha o recurso, que era a corrente em suas mãos e seus pés, e simplesmente ele fazia isso. Pum. Uma certa feita, eu, a bispa, há muitos anos atrás, uma criança, ela teve um problema espiritual. E a mãe reclamava que a criança tinha vários problemas. E nós fomos orar para essa criança. E quando nós oramos para essa criança, a voz dela se tornou como uma voz de adulto. E esta criança, a força dela ficou de um homem. Imagina só uma criança tomar uma força. Agora a mãe muitas vezes usou o quê? Autoridade, força e recurso. Nada aconteceu. Muitas vezes nós vamos usar recursos, maneiras, para que podemos resolver aquilo da minha vida e não muda, não resolve. Com coisas espirituais não se trata de forma natural. Fala assim comigo, coisas espirituais não se trata naturalmente. Somente a palavra, fala comigo, somente a palavra que Jesus tem sobre a minha vida, que pode sim parar toda esta fonte do problema. Escute aqui, apoderar, levar em lugares solitários. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse apoderar é dominar você, controlar você. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas não precisa me responder. O que tem apoderado você? Deixa eu falar aqui, aquelas emoções exageradas, descontrolada, fora do normal. Quando perde a cabeça, eu não sou assim. Mas tal pessoa é desse jeito, ela faz isso. Tem pessoas que elas são apoderadas por alguma coisa. E ele ser apoderado por alguma coisa, toma muitas vezes atitudes que venham comprometer a sua vida no dia seguinte, ou no seu futuro. Este homem, ele era apoderado, ou seja, controlado. Há pessoas que muitas vezes são apoderadas, controladas, às vezes por uma euforia, ou por uma decisão que não pensa alguma coisa, toma aquela euforia, toma conta e não é de Deus. E quando vai ver, já foi conduzido, levado. Este homem foi apoderado, fala assim comigo, apoderado, e foi levado. Você é uma pessoa muito raivosa? Você é uma pessoa explosiva? Você é uma pessoa que tem dificuldade em viver com pessoas? Você é uma pessoa que guarda rancores? Você é uma pessoa que vive irado demais? Qualquer coisinha te tira da graça? Qualquer coisinha tira a tua paz? Você muda às vezes. Este homem foi apoderado, este homem foi levado. Primeiro apoderou, depois levou, e depois levou ele para viver longe de quem? Da sua família. Olha a estratégia do mal para a nossa vida: nos apoderar, governar através de uma emoção, através de algum sentimento, alguma falta de controle, depois te levar para longe, te afasta de pessoas, te afasta de convívio, vai te deixar isolado, longe de tudo. Este homem, ele foi apoderado, levado
e foi viver de uma forma solitária, sozinho. Aonde? Cemitério. Só que esse homem, no capítulo 8, versículo 35, a cidade foi ver o que aconteceu com aquele homem. Aquele homem que estava endemoniado, eles chegam e vão ver, estava sentado, estava vestido e estava em perfeito juízo. Fala assim comigo, assentado. Fala, assentado. Olha para o seu irmão, fala assim, desculpa te incomodar. Fala assim, se o inimigo tirou você da posição, o Senhor vai te colocar de novo na mesma posição que você estava antes. Fala assim comigo, assentado. Fala para ele, assentado é posição de honra. Fala assim, se o diabo colocou você em posição de humilhação, o Senhor vai te colocar na posição de honra a partir de hoje, em nome de Jesus. Ai meu Deus do céu, tem igreja aqui, a redenção plena está aqui. Vocês estão aí para dar glória a Deus, aleluia. Ah, eu sinto Deus aqui nessa palavra. Meu Deus. Esse homem perdeu a posição de homem da casa, posição de pai, dignidade. E o diabo, o que ele faz é o quê? Roubar a posição daquele que é criatura de Deus. Quantos que o diabo roubou a sua posição? Um dia estava aqui e hoje está lá embaixo. Acho que nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Porque o inimigo ama fazer isso, tirar você da posição, te humilhar, expor a tua nudez, expor a tua vida, para que você viva sozinho, que na hora que você está na guerra, todos saem de perto de você. Este homem, quando chegam, vão ver este homem sentado, em uma posição que nunca, fazia muito tempo que não via este homem. Sentar, na Bíblia, significa estar numa posição de honra. Aquele que estava sendo humilhado, aquele que estava sendo governado por um mal, Jesus chegou, tirou tudo isso da vida dele e colocou ele em posição de honra a partir daí. Jesus deu roupas para ele, aquilo que colocava para fora, a vergonha toda dele foi tirada, porque eu disse que estar nu é vergonha, e Jesus coloca uma roupa nova e tira toda a vergonha. Levante a sua mão e fala assim, eu sirvo um Deus que me tirou da vergonha. Fala assim, eu sirvo um Deus que devolve a dignidade. Fala assim, eu sirvo um Deus que é aquele que é humilhado, ele dá dupla honra. Quem está aqui dá glória. Aleluia. Se você ler que Apocalipse capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim, que adquira de mim vestes brancas e limpas e puras para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Eu te dou roupa, eu tiro você dessa vergonha que você está vivendo hoje. E este homem, em perfeito juízo, perfeito juízo não era mais violento, mente iluminada, mente transformada. Então você tem jeito sim. Se alguém disse que você não tem como mudar, tem sim. Há um Deus que pode mudar tudo isso na tua vida hoje. Ele está aqui esta noite para honrar a tua vida e mudar a tua história. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, se eu fosse você, ficava de pé, já festejando, que hoje é o dia da nossa virada. Olha aqui, coloca o versículo 39 para mim. Coloca o versículo 39. Olha o que vai dizer aqui. Olha aqui, pastor Lucas, aqui diz: volte para casa e conte a Deus, conte o quanto Deus fez por você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Você imagine só, de onde o diabo o tirou, ele voltando debaixo de honra. Não, vou falar de novo. Jesus fala assim: volta para a tua família,
volta para a tua casa. Aonde o inimigo tirou você, eu vou honrar você de novo. Aonde você foi arrancado, eu vou honrar você de novo. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Ele está dizendo assim: volte para sua casa. Ou seja, volte para a posição que você estava. Eu sinto Deus. Eu vou voar aqui, meu Deus do céu. Eu vou restaurar a tua posição a partir de hoje. Não, você não entendeu? Levante as suas mãos para o alto. Qual foi a posição que você foi tirado? O que aconteceu com a tua vida? Lembra onde você estava? De repente tudo virou. Você foi arrancado com força. Você foi levado com força. Olha Deus dizendo: volte para a tua casa. Eu restauro a tua posição como de antes, mas com dupla honra a partir de hoje. Ai, eu sinto Deus.